Oi, eu sou o Cadu, esse aqui é o Feitiço Literário, esse é o vídeo de leituras do mês de setembro de 2025 e olha, tem leitura de tudo que é tipo esse mês. Eu vou começar com os livros que eu tenho na edição física e o primeiro deles foi River Enchanted, que no Brasil foi traduzido por A Melodia da Água, que tá com essa capa muito mais bonita do que a minha, ó. Compara a que tá aparecendo aqui com a minha. A do Brasil é muito mais bonita, né, gente? Nesse livro a gente vai acompanhar o Jack, que é um menino residente de uma ilha mágica, que é escolhido pelo povo dele para ir pro continente aprender a tocar música, mas ele é summonado de volta para a ilha. Acontece que a ilha é dividida entre dois povos e as jovens do povo dele começam a desaparecer. Ele, como um grande talento na música, é responsável por tocar as melodias elementais para chamar os espíritos, para resolver o que estava acontecendo e ver se ele consegue resgatar essas meninas. E, evidentemente, nesse processo, como é um livro da Rebecca Ross, vai ter aí um romance atravessando. Ele é um livro de fantasia, então tem bastante elemento de magia fantástica acontecendo por aí. E ele é um livro divertidinho, assim, eu me impressionei mais do que eu achei que eu me impressionaria. Porque eu já tinha lido um livro da Rebecca Ross, que foi um sucesso do TikTok, que é Divinos Rivais, e eu nunca mais vou ler um livro cujo título é sucesso no TikTok, porque eu detestei aquele livro. Nas primeiras 5, 10 páginas a gente já consegue imaginar basicamente tudo o que vai acontecer. E esse livro aqui não, ele demorou um pouquinho mais para engrenar, mas eu achei que a história teve uns plot twists legais, um pouco previsíveis em algum momento também, mas legais, e ele é parte de uma duologia. Então tem um segundo volume que é alguma coisa sobre fogo, se eu não me engano, que eu vou pegar na biblioteca como uma leitura leve, assim como eu li esse aqui. Espero que vai ser divertida também. Se você já leu esse aqui, o segundo volume, me conta se o segundo volume vale a pena, que eu tô curioso. Bom, o segundo livro do mês foi o The Devils, do Joe Abercrombie, que eu acho que eu estou pronunciando certo, que seria traduzido basicamente como Os Demônios. E esse livro aqui, bastante coisa para explicar. Primeiro, olha como ele é lindo por dentro. Ele tem toda uma temática religiosa, então ele traz aqui essas pinturas de santos, mas vocês podem ver que misturado assim com o lobisomem, uma coisa meio demoníaca, justamente porque essa é a ideia do livro. Ele se passa num cenário que seria assim um cenário meio Idade Média, em que está tendo a cisma entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. Só que no cenário que o autor imagina que nós temos também demônios, elfos, bruxas, necromancers que estão aí na Idade Média e eles são a favor ou contra o Papa e ajudam ou não o Papa. Nesse processo a gente conhece uma menina, que é uma menina ladra de rua, que descobre que na verdade ela é a herdeira perdida do que seria ali o Império Bizantino. Uma coisa meio Anastácia, sabe? Só que é uma Anastácia com lobisomens e elfos e mágicos. E esse livro aqui, gente, eu vou dizer pra vocês que foi muito divertido. Porque o autor se apropria das coisas da Idade Média, especialmente da cristandade medieval, e vai inserindo uns elementos mágicos ali, essas criaturas, como esse lobisomem, e acaba sendo muito engraçado. Então eu me peguei dando altas risadas com esse livro aqui, por conta da forma como ele representou algumas coisas da Igreja Católica na Idade Média. Eu também suspeito que o que ele tenha representado como os elfos eram os povos muçulmanos, que estavam em constante embate com a igreja. Então a gente vê que nessa história o maior inimigo dos demônios são os elfos, que também é muito interessante, porque tu coloca a própria igreja como os demônios. Enfim, é muito engraçado, eu gostei muito. E ele tem personagens muito marcantes. Eu adorei a personagem da lobisomem. Mas esse livro demorou muito para engrenar para mim. Ele demorou ali pelo menos as primeiras 100 páginas. E eu ainda estava meio perdido com aquele monte de coisa que estava sendo apresentada para mim. Mas foi uma leitura muito prazerosa e eu achei, assim, muito criativa. Eu não me lembro de ter lido um livro assim. E isso já é uma coisa muito boa para se dizer de um autor, né? Quando ele escreve uma coisa que a gente não tinha lido igual antes. Bom, e agora partindo para os livros que eu não tenho a versão física, eu vou começar pelo primeiro audiobook que eu li/ouvi esse mês, que é o Iluminado, do Stephen King. Fazia anos e anos que eu não lia um audiobook, mas agora eu achei um aplicativo que eu consigo fazer da biblioteca e tudo mais. E aí eu resolvi pegar um livro leve, digamos assim. Eu quero dizer leve de linguagem leve, que eu não precise prestar atenção em todas as palavras, que foi o Iluminado do Stephen King para eu ler no trabalho, no ônibus, no trem, enfim. Eu nunca vi o filme do Iluminado, eu só sabia que esse era um dos livros mais famosos do King,
E quando eu vi que ele estava disponível na biblioteca, eu pensei, por que não, né? Acontece que eu tenho um problema, no geral, com os livros do Stephen King. Eu tenho uma relação de amor e ódio. Ou eu gosto muito dos livros do King, ou eu detesto muito os livros do King. Então, por exemplo, eu detestei O Cemitério, ao mesmo tempo em que eu adorei A Incendiária. E lendo esse livro, eu acho que eu entendi o motivo. Porque o Iluminado nos conta a história de uma família que se muda para um hotel no meio de uma região de neve, porque o pai acaba de perder o emprego, eles precisam do dinheiro, e eles vão para essa região em que eles vão ficar isolados, só eles no inverno, cuidando de um hotel. Porém, o menino começa a ter visões perigosas, o pai ele é violento, e os espíritos começam a se animar, digamos assim, e começam a afetar a vida deles. Acontece que esse personagem, esse pai, ele bate no filho, ele foi demitido do emprego dele porque ele agrediu um aluno, ele tem pensamentos intrusivos de querer bater na esposa. Então ele é um personagem muito... ele dá um certo nojo, sabe? E eu acho que aqui tá o meu problema com os personagens do Stephen King dos livros que eu não gostei. Porque todos os livros do King que eu li não gostei, como O Cemitério, a gente tem personagens principais masculinos. E eu acho que os personagens do King, homens, eles não apenas são personagens falhos, como eles são personagens muito difíceis de gostar. E eu tenho dificuldade de me apegar com esses personagens. Eu me dei conta lendo O Iluminado, porque se eu estivesse lendo o livro nos primeiros 20%, eu teria abandonado. Mas como eu estava ouvindo, eu continuei e descobri que o personagem principal não é esse pai. Mas eu já estava furioso com esse personagem, pensei, sinceramente, para mim, tomara que morra mesmo. Mas acho que ele conseguiu amarrar a história de outra forma, focando em outros personagens, especialmente no filho mais novo. Eu acabei me apegando mais com esse filho mais novo e queria ver o que ia acontecer com ele até o final. Mas de repente tá aí, o meu problema com o King é os personagens homens. Porque A Incendiária e o Instituto, que eu gostei bastante dele, ambos são protagonizados ou por meninas, mulheres, ou por crianças. Então talvez o meu problema com o King é como ele constrói os personagens masculinos. E eu entendo que ele quer mostrar que os personagens masculinos têm defeitos, e a gente sabe que homem é um bicho complicado. Porém, não é um personagem que eu gosto de ter como personagem principal de uma história, não é um personagem pro qual eu quero torcer. Entende? Bom, a próxima leitura desse vídeo foi a minha favorita do mês, que é How We Named Our Stars, do Andrés, e aqui eu vou ter que ler, Ordorica. Esse é o livro de estreia desse autor, que é de descendência asteca e que mora nos Estados Unidos. E isso vai ser refletido na história desse livro. Esse livro nos conta a história de um menino de descendência mexicana também, que é o primeiro da família a ir para a universidade nos Estados Unidos. E ele enfrenta todos os problemas por ter uma herança hispânica e por ser descendente mexicano, indo estudar numa universidade dos Estados Unidos, sendo latino nessa universidade. Mas também esse livro é um romance / drama LGBT, porque ele se apaixona pelo seu colega de quarto, que é hétero. E aí a gente tem, assim, páginas e páginas tentando entender se esse colega de quarto tá correspondendo aos sentimentos dele ou não. A gente fica nervoso junto com o personagem. Será que eu tô dizendo uma coisa que ele vai interpretar como se fosse eu tá dando em cima dele, mas ele é hétero, ele não vai gostar? Então, assim, é muito bonito e também muito engraçado como ele é desengonçadinho. Apesar disso, esse livro trabalha questões muito importantes, porque ele se passa não no tempo presente, mas alguns anos atrás. E aí a gente tem a discussão do tu ser uma pessoa latina na universidade, tem toda a questão da homofobia, internalizada ou não, da violência na rua contra pessoas LGBT. E esse livro vai trabalhar uma questão muito importante, que é a questão da morte, porque um dos personagens centrais dessa narrativa morre, e a gente sabe disso no primeiro capítulo, e depois que a gente se apegou com ele, a gente tem que ver o que acontece depois que ele morre e como é que se sai desse luto muito profundo pela morte dele, ao mesmo tempo em que a gente tem o personagem principal voltando para suas raízes, tentando estabelecer um laço maior com a cultura latina e tentando não esconder nem a sua homossexualidade, nem a sua latinidade na universidade. E ele é muito bonito porque ele é um livro full circle, assim. O primeiro capítulo do livro fala sobre deuses, inclusive mencionando deuses astecas, que a gente lê o primeiro capítulo pensando, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E depois que eu terminei de ler o livro, eu fui ler o primeiro capítulo de novo, e eu entendi toda a história dos deuses, inclusive dos deuses astecas, que o autor estava trazendo, por que ele estava trazendo e qual era a relação com o livro. Então ele é um livro genial, que trabalha com temáticas muito interessantes, e é um livro com uma escrita extremamente bonita e sensível,
que às vezes também é engraçada. Ele também é um livro cheio de referências da cultura gay, especialmente norte-americana. Ele traz alguns cantores e cantoras que foram famosos para o movimento LGBT ali na década de 70, 80, como a Blondie, mas ele também fala de movimentos muito importantes que aconteceram na nossa história, como, por exemplo, a organização de pessoas LGBT no combate ao HIV/AIDS, também na luta pelo planejamento familiar, pela distribuição de saúde pública e preservativos para a nossa população. Então ele é um livro muito bem trabalhado, é o primeiro e único livro do autor até agora, mas eu já quero ler os próximos. Depois disso eu li um livro chamado Horas Azuis, da Bruna Dantas Lobato, que é o único livro brasileiro nessa lista hoje, e que também é o livro de estreia da autora. A Bruna morou fora do Brasil, não sei se ainda mora, mas morou fora do Brasil, e ela escreveu o livro justamente sobre uma menina que conseguiu uma bolsa do governo e está indo fazer a faculdade nos Estados Unidos. E ela e a mãe, que é do Nordeste, se eu não me engano, se comunicam pelo Skype praticamente todos os dias ou, né, com frequência ao longo das semanas. E a gente percebe o quanto essa jornada dela ir para os Estados Unidos é o sonho dela, é uma coisa que ela está querendo fazer, que ela está gostando de estudar, mas ao mesmo tempo quanto a distância da mãe afeta ela e quanto a distância da cultura dela também afeta ela. Ele é um livro curtinho e eu fui lendo pensando que ele seria mais profundo do que ele realmente foi. Porque como um brasileiro que também está morando fora do Brasil, no início do livro tem algumas coisas que eu me identifiquei muito, alguns sentimentos, algumas impressões que a personagem principal compartilha sobre estar morando fora, sobre a distância da família, mas eu acho que isso foi se perdendo no meio do livro e foi se repetindo, enquanto eu acho que, para mim, poderia ter sido um pouco mais aprofundado. Não sei, eu senti um pouco de superficialidade porque eu senti muitas coisas se repetindo, e eu queria ver menos coisas se repetindo e mais coisas aprofundadas, sabe? De qualquer forma, é um livro interessante, especialmente nos primeiros 50%, mas a segunda metade do livro, para mim, foi mais do mesmo, por isso que eu acabei não gostando tanto da leitura como um todo. E o último livro deste mês não é um livro de literatura, é um livro acadêmico chamado Nihilistic Times, ou Tempos Nihilistas, da Wendy Brown. A Wendy Brown é uma filósofa muito presente hoje em dia, que escreveu vários livros influentes, como, por exemplo, o Nas Ruínas do Neoliberalismo, que foi traduzido para português. E talvez você conheça ela por ela ser também a esposa da Judith Butler. Eu gosto muito dos livros da Wendy Brown, e esse é um livro bem pequenininho de 90 páginas, em que ela vai tentar explicar por que o nosso tempo está nesse niilismo que a gente está vivendo e quais são as formas da gente escapar disso utilizando o pensamento do Max Weber, que é aí um dos 3 principais, né, considerados fundadores da sociologia. Ela já vai dizer no início do livro que ela não concorda com tudo com o Weber, ela não é uma filósofa weberiana, mas ela traz uns insights do Weber e também do Nietzsche muito geniais para pensar sobre os tempos nihilistas que a gente vive, e ela vai basicamente dizer que esse niilismo que a gente está vivendo é uma herança do pensamento iluminista que ainda está entre nós, em que a gente perdeu a função da verdade. O que é uma proposição bem ambiciosa para um livro de 90, 100 páginas, mas que eu acho que ela discute muito bem e é muito interessante. Ela vai falar, por exemplo, sobre como a ciência substituiu a religião, mas agora a gente está substituindo a ciência por outras coisas, ou por outras formas de verdade. Isso causa um sentimento de niilismo, porque a gente perde a base do que a gente considerava até então ser a função da humanidade. E ela vai dar algumas alternativas para isso, que eu não vou contar todas aqui. É uma leitura interessante, mas ela é uma leitura desafiadora. Eu demorei 3 semanas para ler as 90, 100 páginas e realmente entender o que ela estava dizendo. Bom, pessoal, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar um like nele, se inscrever no canal e comentar alguma coisa para ajudar no engajamento. Comenta aqui embaixo comigo, inclusive, qual foi a sua leitura favorita desse mês, ou se você leu algum desses livros que eu li aqui esse mês também. Não esquece de seguir as redes sociais, que vão estar linkadas aqui embaixo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!